A Magda Martins gravou entrevista com a professora do Colégio São José, Franciele Martins. Acompanhe. Neste domingo ocorre a última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos conversar com a professora de Geografia do Colégio São José, Franciele de Pieri Martins, para dar algumas dicas para os nossos ouvintes. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Magda. Então, fazendo uma avaliação da primeira prova que ocorreu no domingo, de que maneira geral, assim, para vocês, foi dentro do previsto? Ocorreu alguma surpresa? Conta pra gente. Não, na verdade, estava bem dentro do previsto, bem dentro do planejado. Os aulões, assim, onde a gente trabalhou com os alunos nessa primeira semana do Enem, tudo bem dentro, realmente, os alunos estavam bem preparados. Eles gostaram bastante do tipo de prova, do nível. Realmente foi bem interessante, assim, bem legal. O Exame Nacional do Ensino Médio, além de avaliar os alunos, a qualidade do ensino, ele também é porta para as universidades. Exatamente. Por isso a importância de um bom desempenho. Exatamente. Desde 2009 ele agrega essa função também, de fazer com que os alunos tanto entrem numa universidade pública ou numa universidade privada com esses programas que o governo próprio tem, né? Tipo SISU, FIES, ProUni. Então ele é muito bom, ele é uma porta de entrada e uma oportunidade realmente de mudança de vida para muitos alunos, muitos mesmo. A maioria dos alunos ainda busca mais os cursos da área da saúde, hoje em dia as coisas estão mudando. Nos últimos tempos aumentou muito a procura pelas engenharias, engenharia civil, engenharia mecânica. Direito continua sendo um dos cursos mais procurados, até pelo leque que tem de possibilidades de emprego, né? Mas as áreas da saúde ainda são as mais sonhadas, com certeza. Assim, a medicina, o odonto, com certeza. E aí eles acabam fazendo, de repente, não passa de primeira, faz uma próxima prova. Exatamente. Eles vão ter... Toda prova que eles fazem acaba sendo uma experiência para uma próxima, né? Então, eles têm bastante, assim, ciência de que se eles não passarem agora, eles vão ter uma nova oportunidade e o resultado é garantido. Se não dessa vez, na próxima, com certeza. Com relação ao preparo dos alunos, por exemplo, o aluno que almeja uma carreira na área da saúde, seja medicina, seja odontologia, ele tem que ter um preparo um pouco maior. Então, ele já está há alguns anos estudando para o Enem e para os outros vestibulares. Exatamente. Ele já está entrando no ritmo desde então. Tem um diferencial, precisa estudar mais, precisa se dedicar mais, precisa ler muito mais, porque realmente é um curso mais visado. Então, acaba que o número de alunos buscando é maior. Então, tu tem que ser diferenciado. Assim, tem em média, quantas horas de aula, por isso, de horas de estudo, aliás? Olha, é importante, pelo menos, 3, 4 horas por dia. Isso para um curso um pouco mais procurado, talvez até um pouco mais, dependendo do aluno, assim. Mas, às vezes, não direto, 3 horas, 4 horas direto. Tem uma hora de estudo, dá um intervalo, mais uma hora de estudo. Às vezes, é mais interessante dar essas paradas durante o dia do que fazer um direto, assim, sabe? Mas, no final das contas, cada aluno tem a noção do seu ritmo e adapta muito bem, assim, sabe? Durante a sua semana de estudo. E eles montam também um cronograma de atividades, de horários, né? Para aproveitar esse tempo com qualidade. Exatamente. No começo até eles se perdem um pouco, né? Mas até eles entrarem no ritmo de um terceirão, de aulas durante o dia, aulas durante a tarde, provas, enfim, eles acabam conseguindo fechar certinho uma semana de estudos bem legal. Agora, qual é a estratégia para você como professora? Ter que aplicar o conteúdo que vocês têm no cronograma de ensino e focar também no Enem. Como é que vocês organizam esse tempo para estar aproveitando bem de maneira bem produtiva para os alunos? Na verdade, a gente já tem um material, né? Por exemplo, a gente trabalha com a FTD e eles já trazem esse esquema de revisão e de conteúdo novo para o terceirão. Então, a gente acaba seguindo esse estudo, esse livro, enfim, esse material, e acaba facilitando bastante para a gente também, mas sempre usando essa base de revisão. Terceirão, basicamente, é a revisão de conteúdo, né? Que é o que a gente tem que focar realmente, que é o importante. E nessa reta final, nas últimas semanas que antecedem o Enem, o que o aluno deve concentrar? Para quem já fez a primeira prova, vai fazer a segunda, mas para aqueles que ainda também não fizeram, estão se organizando para o ano que vem, o que você falaria para quem está nos ouvindo agora? Não é hora agora de nervosismo, né? Apesar de ter a pressão e o nervosismo acaba estando no cotidiano de todo mundo, mas não dá mais para correr atrás do prejuízo. O que estudou. Agora é focar mais nas questões onde eles têm um pouco mais de dificuldade, mas não adianta querer em uma semana estudar aquilo que deveria ter sido estudado o ano inteiro. A gente costuma falar desde o início do ano que Enem é o hábito da leitura, então eles precisam ter o hábito da leitura para ter um sucesso agora, né, no dia 4, no caso, que foi no último domingo, e no próximo dia 11. Mas é um trabalho feito durante... Com algumas pegadinhas, às vezes umas respostas entre linhas ali. Esse ano também foi assim? Exatamente, ainda foi assim. Até foi um pouco conteudista, mas ainda tem que ter um conhecimento, né? Até porque as questões elas são feitas para isso. Ela mede o conhecimento do aluno, então o próprio
a resposta ao item que eles fazem, que é o tipo de avaliação que eles fazem com as questões fáceis, médias e difíceis, é justamente para medir o conhecimento do indivíduo, o conhecimento do aluno. Então, elas estavam conteudistas, mas o aluno tinha que ter um nível de interpretação bem bom, para conseguir realmente chegar na resposta correta. Agora, 4h, 44 minutos. O programa de Mulher para Mulher vai ter que fazer um intervalo. E na volta a gente continua. De mulher para mulher. Agora, 4h, 48 minutos. Vamos de volta, então, com a gravação da entrevista que a Magda Martins conversou com a professora do Colégio São José, Franciele Martins. Nós estamos conversando com a professora de Geografia do Colégio São José, Franciele de Pieri Martins, a respeito da segunda etapa da prova do Enem, que ocorre neste domingo. Esses últimos dias que antecedem o Enem, o pessoal pensa, agora já não fui muito bem na primeira prova mesmo, não tem problema, agora eu vou, seja o que Deus quiser. Mas, na verdade, a gente também tem que se concentrar nesses últimos dias e também não extrapolar, deixar, se quiser curtir, fazer alguma viagem, deixar para depois da prova. Exatamente. Como eu disse, não dá para correr atrás do prejuízo agora, então agora é realmente calma, tem que acalmar, tem que olhar aqueles itens que ainda tem um pouco de dificuldade só para dar diminuir o seu nervosismo mesmo, mas se foi mal, não tem muito como saber se foi mal na primeira prova, sabe? Apesar de ter, o gabarito ele não saiu ainda. Ele só sai, né? Ele só sai lá pelo dia 14. Então, sabe, é extra-oficial. Então a gente não tem como, até porque teve a redação também, né? Então, tem que fazer a segunda prova com toda a confiança, com toda a vontade, porque a segunda prova ela é tão importante quanto a primeira. Se não, olha, mais, porque a matemática ela é um divisor de águas. A de domingo ela acaba sendo um divisor de águas. Quem se sai bem na matemática realmente está à frente de outros alunos. Assim. Vale a pena uma aula de reforço nessa semana? Vale uma aula de reforço, mas não correr atrás de coisas que não viu o ano inteiro, sabe? Claro que é sempre bom estudar. Por exemplo, no sábado não. No sábado tenta fazer alguma coisa... Pois é, eu ia perguntar, o que a gente pode fazer no sábado? Vai assistir um filme, vai no cinema, vai, enfim, dar uma saída. Um programa mais leve. É isso, não fica também pensando, uma balada não dá, né? Não, nem hipótese alguma. Por mais que a prova, os portões abram ao meio-dia, mas sem balada, nem na sexta, sabe? Tem um final de semana mais tranquilo, se alimenta de uma forma mais equilibrada, sem um rodízio de pizza, por exemplo, um dia antes, mas tenta fazer alguma coisa fora da sua rotina justamente para diminuir esse grau de ansiedade, sabe? Porque às vezes o maior vilão do nosso aluno é a ansiedade, porque eles estão muito pressionados. Daqui a pouco vem o MACAF, daqui a pouco vem o DESC, vem o UFSC, então eles estão num momento assim de panela de pressão mesmo. Então é importante que eles tenham que eles consigam dar uma aliviada, sabe? Porque agora esse próximo mês agora é de quase todos os finais de semana. É uma prova atrás da outra. Uma prova atrás da outra, isso aí. E no dia da prova, o que eu devo fazer e o que eu jamais devo fazer? Na verdade, tu tem que fazer aquilo que está dentro da tua rotina. Sabe, se tu acorda cedo, vai acordar cedo. Se acorda um pouco mais tarde. Se toma café da manhã, toma café da manhã. Se gosta de caminhar, vai caminhar. Mas não sai da sua rotina, daquilo que é dentro do seu dia a dia. É importante se alimentar, almoça lá pelas 11 da manhã, 11h30. E assim, esteja meio-dia, não espera para chegar nos últimos minutos, sabe? O portão abre meio-dia, esteja lá logo depois desse horário, no máximo até 12h30, para entrar na sala, para sentar, para respirar fundo, para ficar mais calmo, para se ambientalizar mesmo. Porque 1h fecha os portões e 1h30 eles entregam as provas, né? Mas é importante, assim, dar aquela acalmada. Leva a comida, né? Lembrando... O que pode levar de comida? Pode levar fruta, se alguém quiser. Pode levar bolacha, chips. A única coisa que não é permitido é que esses produtos industrializados sejam pacotes abertos. Então, um pacote de bolacha tem que estar inteiro, um pacote de salgadinho inteiro, mas pode levar água... enfim, pode para não ter nenhuma colinha ali dentro, né? Tanto a própria caneta, por exemplo, obrigatoriamente tem que ser preta e tem que ser transparente, para não correr o risco, né, de que tenha alguma cola. Foi pego nesse último final de semana 2 alunos com ponto no ouvido. Aí eles foram desclassificados, né? Mas então tem que ter cuidado assim absoluto. Até no final de semana, no Tocantins, teve uma cidade que teve falta de energia, por exemplo. Dá até pena dos alunos, porque agora eles vão ter que refazer a prova dia 11 e 12 de dezembro. Sabe? Então é mais... Quanto tempo depois? É mais um mês de pressão, aquela incerteza. Enfim, a gente acaba tendo pena, assim. Mas tem pelo menos a possibilidade do dia 11 e 12 de dezembro. Eles não vão perder, até porque a falha não foi deles, né? Não vão perder. E outra coisa, o nível de prova vai ser diferente? Vai ser mais difícil? Vai ser mais fácil? Não.
O Enem, ele já trabalha, né? O INEP, ele já trabalha com um nível de prova igual. Eles, inclusive, já têm o plano B, o plano C, esperando qualquer eventualidade para que aconteça essa segunda, terceira, quarta prova que precise. O próprio banco de dados dele facilita isso, sabe? O Colégio São José vai fazer alguma atividade extra essa semana? A gente está fazendo os aulões. Semana passada a gente fez os aulões específicos para linguagens e códigos e também o de ciências humanas. Dessa semana agora são aulões para ciências da natureza e para matemática. Mas é só para alunos do colégio? Só para alunos do colégio, só para alunos do colégio. Aí eles dão de manhã e à tarde. E aí a gente também faz o carinhozinho para que eles acabem ficando mais tranquilos. Mas a gente também fica muito ansioso e a gente também fica muito nervoso porque a gente prepara os aulões com a intenção de acertar o máximo possível, sabe? Com a ideia de que quando eles olharem a prova, eles lembrem da gente, nossa, ela explicou isso no aulão. Então, para a gente também é um grau de dificuldade, assim, de ansiedade. Mas a gente está bem contente com o resultado. Os alunos, eles estão sendo bem voltados, assim, bem contente mesmo. Nos anos anteriores, qual foi o índice de aprovação de vocês no Enem? A gente está sempre entre os melhores classificados de Tubarão, assim, da região. Então, a gente sempre tem ótimos resultados, tanto na redação, quanto ciências humanas, enfim, ciências da natureza. Todos, a gente recebe sempre um levantamento, né? E a gente está sempre muito bem classificado. Então, a expectativa é grande para este ano? Muito grande. Os alunos estão bem preparados e estão confiantes, de verdade, assim, existe bastante confiança. Para finalizar, quer deixar uma mensagem para quem estiver nos ouvindo? Na verdade, bastante sucesso, né? Que seja mais um domingo aí de bastante alegria e de bastante confiança. Tudo aquilo que vocês alcançaram até agora, que tenham um futuro garantido. É isso, assim, que é uma oportunidade que vocês devem abraçar e confiar, porque todo mundo é capaz. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e boa sorte para todos na prova. Eu que agradeço. Obrigada, hein? Nós conversamos, então, com a professora de Geografia, Franciele De Pieri Martins. Agora, 4 horas da tarde, 55 minutos. Antes de encerrar o programa, quero mandar um abraço para o José Vitorino de Oliveira, que estava ligadinho aqui na programação da Rádio Tubá. O programa de Mulher para Mulher fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e continue acompanhando a programação da Rádio Tubá. Na sequência, fica o Serginho Marolo, Entardecer na Roça. Eu volto na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Um bom final de semana e até lá. Você ouviu de Mulher